Olá, amigos! Estamos aqui agora então com o vídeo parte 2 do ensino Como lidar com o nosso passado e como lidar com o nosso futuro. Então fique atento, né, a essa parte que vai finalizar um todo de como nós andamos com Deus perfeitamente para nós recebermos a glória dele em nossas vidas no futuro. É só nós estarmos firmes hoje, no presente, praticando a palavra, confiando nele, e o futuro, como o próprio Deus disse, pertence a ele, para que as nossas vidas sejam abençoadas dentro do plano dele, para que nada nos falte e que nós terminemos bem a nossa jornada, a nossa vida com Deus até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá então a esse ensino maravilhoso e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Você tem que buscar a mudança da sua vida. Porque você fica orando, Deus faz isso, 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 Deus faz isso. Ele não vai fazer porque a sua mente não muda. Por que a sua mente não muda? Porque você não tem palavra de Deus lá dentro. Tá valendo? Você tem que se deter, você tem que passar um tempo com Deus lá. Não é assim, blim, 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 qualquer coisa. Você tem que buscar a pessoa de Jesus para a sua vida ser transformada. E a pessoa de Jesus está na palavra. Ele é o Logos, ele é o Verbo que se tornou carne. Então é isso que você tem que fazer, buscar isso na sua vida. Porque é isso que é a segurança. Sabe, você não pode mais trazer a palavra para um terreno que não vai dar fruto. Que o diabo rouba imediatamente, assim que você sai daqui o diabo já rouba. Já rouba. Ah, não gostei do que ela falou. Pronto, já roubou. Você não aceitou, você não abriu seu coração. Se você não vai buscar esse Deus, que você tem que ficar envolvido com a palavra. É assim que você se envolve com Jesus. No seu espírito, hein? Óbvio que a meditação, você tem que usar o seu intelecto, porque você vai repetir, vai estudar a palavra, aquelas passagens, voltar, e mais, e vai, e vem. Você está usando o seu intelecto, mas depois você vai adorar a Deus. Depois você vai orar em línguas, você vai confessar a palavra, falar, louvar ao Senhor. Então, há um processo onde você começa aqui, porque tem que entrar por algum lugar, e depois o Espírito Santo vai se envolver com você e mudar a sua vida. Porque qualquer situação que se levante na sua vida, se a palavra de Deus não está implantada no seu coração, você já caiu. Você fica arrasado, esse dia você não quer fazer nada, esse dia você até quer morrer. Achando que já é a solução e não é, né? Porque tem que estar preparado para morrer, sabe? Não é bom morrer antes da hora, não. Porque, não, às vezes não está preparado, não pensa isso. Leve a sério. Nós temos que estar preparados todos os dias. Porque eu não sei que hora que o Senhor vai me chamar. Nós temos que estar preparadíssimos. Então, a igreja fica brincando de igreja, não é para brincar de igreja. É para andar com o Senhor. Então, quando vem um problema, uma notícia que não te agrada, acabou o seu humor, acabou o colorido da frente dos seus olhos, porque você só anda no que você vê. Você não tem a esperança, porque não tem a fé. Quem não tem a fé não tem a esperança. Sem esperança, ninguém chega na vitória. Porque a esperança faz você ver o que Deus já tem preparado para você, o que vai acontecer na tua vida. Não é sorte, gente. Não tem um futuro, que hoje é o futuro de ontem, né? Do que você fez. Hoje não está legal, porque você não fez legal lá atrás. Tá? Agora você começa a se aprumar para amanhã e os outros dias terem um fundamento para a sua vida. Não ser vazio, você fica... sabe? Nunca está feliz, nunca tem nada, nunca aconteceu nada de que deveria acontecer. Aliás, vai só perdendo, perdendo, perdendo. Que as coisas vão mudando, vai perdendo. Até chegar no zero. Não é o caso. Você tem que ganhar Jesus. Está valendo isso? Mas eu vou explicar hoje muito bem como que você sai dessa situação. Porque tem uma causa. Tem uma causa poderosíssima aí que destrói vidas. E eu vou falar sobre isso. Você tem que aprender a viver hoje. O que acontece com os cristãos? Nós somos cristãos, pessoas diferentes do mundo. Mas a gente não vê bem isso, né? A gente está vendo o cristão assim, ó. É isso que a gente vê. Não sabe viver o presente. Você tem que viver o hoje. Amanhã não é hoje.
E onde há Deus, nunca mais. Se você plantar a palavra de Deus aí, você vai viver todos os dias o hoje com paz. As pessoas não têm paz porque carregam o passado e o medo do futuro, a insegurança. Essa é a questão. Não estão libertas. Não tem razão de viver. Vive porque está aí, coração batendo, andando para cima e para baixo. Sabe, sem expectativa. Não vai mudar nada, fim de ano não vai mudar nada. Se você não mudar o seu modo de pensar, o fim do ano não vai mudar nada para você. Então vamos agora ver a carga que é o futuro. Futuro também, nós vamos ter que aprender que jeito nós vamos largar esse futuro. Porque nós temos que viver o hoje. Você tem que estar em paz hoje, você tem que estar forte hoje, porque esta força de hoje brota uma esperança para o seu amanhã que não te deixa se afogar no medo, no tormento, nas dúvidas, etc. Você vive bem, porque você espera o seu amanhã com Jesus hoje. É diferente. É diferente de você ficar fazendo investimentos que você não sabe se vai dar ou não. Jesus é a certeza. Então vamos lá para Atos, capítulo 1. Vocês vão ver, isso aqui é maravilhoso, como que nós vamos viver isso. Vamos ler o versículo 6 e 7, de Atos 1, olha só. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então ele está falando aqui, respondendo à pergunta dos discípulos, ele está falando sobre o reino de Deus, ele não está falando do reino de Israel, que ele ia tomar posse do reino de Israel, ia acabar com o Império Romano, ia acabar com aquilo. Não, ele está falando disso, era o que eles esperavam. Eles pensavam que o Messias ia vir para reinar, assim, como um rei, né, como aqueles reis antigos, Salomão, sei lá. Mas não, Jesus falou assim, não cabe a ninguém saber dos tempos, porque o reino não é esse reino. É o reino, ele está falando do reino de Deus, que tudo está nas mãos de Deus. Então você tem que entender o seguinte, o presente é para você. Agora, o futuro, isso aí é Deus que vai fazer, tá? Você tem que entender isso. Porque o governo que eles estavam querendo, eles já queriam saber isso agora. Falaram, isso aí Deus que vai saber como que ele vai fazer. Ele está falando do reino dele, não tem nada a ver com o Império Romano aqui. Então vocês ficam sossegados, vivam o dia de hoje. Por isso que você não precisa ficar se preocupando que esse negócio de governo, quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai ser... Já está, gente, já está estabelecido o que vai ser, não adianta. Claro que Deus falou para a gente orar para os governantes, obviamente. A gente ora, clamando e tudo mais. Mas nós sabemos que o anticristo vai se levantar mesmo, em pessoa. Então isso é inevitável para que Jesus venha. Tá? Para que Jesus venha, ele vai ter que se levantar. Então isso tudo já precede, né? Isso tudo que a gente está vendo por aí. Tá? Então, não vamos nos preocupar com esses negócios, a política e o dinheiro e o que eu vou fazer. Olha aqui, se você é uma pessoa que tem comunhão com Deus, essa comunhão que eu estou falando, vocês estão entendendo? Aonde vocês entram na presença dele, ele governa a sua vida. Você depende dele, você vive para ele, ele vive em você, a sua vida é ele não vai deixar você ficar na pior. Essa pessoa não vai ficar na pior. Quem está nisso? Então não precisa se preocupar. Tá? Que é isso que Jesus está falando aqui. Tá? Então nós temos que aprender a viver com a carga de agora. Nós não podemos viver com a carga do amanhã. A carga do amanhã nós temos que aprender o que está escrito aqui, que é para lançar sobre ele. Ele não falou? Você está ansioso porque você está pensando no amanhã. Não é nem no ontem nem no hoje, é amanhã. Então você tem que aprender a lançar sobre ele a carga do futuro. Porque ele mesmo já falou, você está preocupado com o quê? Com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com o que você vai pagar, como que vai ser. Mas nem as aves do céu não se preocupam, porque Deus alimenta. Que dirá você que é filho? Quer dizer, sai vai andar com ele, vai andar com ele. Então, se você entra na presença de Deus adorando, vai ensaiar lá na tua casa, ensaiar para entrar de verdade. Porque a hora que você conseguir dar o seu coração para ele, é a hora que ele começa a te abençoar
Começa a arrancar essas raízes do passado, começa a equilibrar a sua vida. E você tem o poder dele para destruir as coisas, para ir contra o diabo. E ele vai começar a fazer milagres. É o máximo na sua vida. Sem você se esforçar, sem você pôr a mão, sem você pedir nada para os outros. Ele vem fazer favores. A gente também pode ficar contaminado com as coisas do passado por causa das emoções, que a gente quer ficar muito preocupado com, assim, tipo, passando mal com a condenação, com culpa, essas coisas do passado, que também aquilo traz doença. Isso também traz doença. Mas o futuro, a ansiedade, o medo traz muita doença. Então, gente, vocês não têm que ter medo de nada. Vocês têm que aprender a olhar para Jesus e ficar tranquilo, para você não sofrer nenhum golpe que possa destruir a sua vida. Porque a ansiedade faz isso. O medo faz isso. A preocupação com o futuro, tá? Então não é para carregar a carga do futuro. Eu não sei como é que vai ser. O diabo fica falando isso na tua cabeça. Você acredita? Fica sentado, deixando ele tomar conta da sua vida. E você fica se entretendo com a conversa dele. Vai entrando em depressão, vai entrando em angústia, em temores, em preocupações graves, muito fortes, agindo tudo nas suas emoções. Você fica desorientado, perde a alegria de viver, porque essa preocupação arrasa você, acaba com você. Então, isso daí não é de Deus e tem como você ficar completamente fora disso, tá? Então, são coisas, né, no futuro que nem vai acontecer. Talvez nem vai acontecer, e você fica aí maquinando. O diabo, para com isso. Isso daí está faltando presença de Deus na tua vida. Então, você vai aprender a andar na presença de Deus, adorando o Senhor. Então, vamos ver lá 1 Pedro agora, que ele fala sobre isso. Aqui no versículo 5, 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ver o versículo 7. Ele diz, então, lançai sobre ele o quê? Sabe assim? Não, alguma coisa, só alguma preocupação. Toda, né, gente? Toda. A vossa ansiedade, toda ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, essa palavra toda, isso quer dizer, nós precisamos entender, gente, que Deus habita no futuro. Deus não tem tempo. Ele vê tudo, o nosso futuro. Ele sabe. Se eu fizer o que Ele está dizendo, é ali que eu vou estar abençoado e segura com Ele. Mas se eu fizer o que eu achei e vim para cá um pouco, é o suficiente para eu não estar no futuro que Deus é, que Ele programou para mim. Então, Deus não programa coisa ruim. Então, para que você vai se preocupar se você está deixando Ele programar a sua vida? Você não acha isso melhor? Ele é o seu pai, deixa Ele programar a sua vida. Porque você tem que terminar a sua carreira aqui melhor do que você começou naquele dia. 100% melhor. Então, você não vai deixar a sua preocupação tirar as bênçãos de Deus da sua vida, tá? Então, Ele cuida de você porque Ele é o seu futuro. Se você é dele, olha que demais, você não tem que se preocupar, Ele é o seu futuro. Então, é isso aí. Por isso que você tem que ter revelação da palavra, para a hora que você for orar, você vai orar essas coisas. Em vez de você ficar pedindo e falar, aquilo, gente, essas orações não vai para lugar nenhum. Não vai, porque não é fé. Então, na presença de Deus é que Ele vai transformar a sua vida. Você entende isso? Por isso que as pessoas não são transformadas. Elas, do jeito que nasceram de novo há anos e anos e anos atrás, elas continuam sendo as mesmas hoje. Porque o homem velho está consumindo elas. A cabeça é a mesma, o jeito de andar é o mesmo, o jeito de falar, o jeito de viver é a mesma coisa. Não tem revelação de Cristo Jesus quem Ele é. Então é isso que falta para os cristãos. Mas a dica está toda aqui, né? É assim que é dessa maneira que você vai andar com Deus, tá? Aí, mas é assim,
Quando o diabo vier, porque ele sempre vai vir, né? Querer mostrar o problema para você. É ou não? Ele vai querer mostrar, mas esse problema está aí ainda? Como é que é? E o seu problema? Você fala, diabo, você vai falar com Deus, porque eu já pus na mão dele, eu não quero saber. Eu não vou me preocupar. É isso que você tem que fazer. Você cai fora, se você quiser saber da minha vida, do meu problema, você vai falar com Deus. Porque eu não vou te dar uma resposta, porque a minha vida está nas mãos de Jesus. O meu futuro é Jesus. Tá? Então não vamos carregar nem o futuro das pessoas que nós amamos. Ei, pai e mãe adora, né? Adora ficar sem dormir, ficar fazendo projeto do mal e do bem para os filhos. O que é isso? Está precisando de Deus 100%. Você não vai mudar a vida de ninguém, você não é segurança de ninguém. O que você pode fazer, você já fez. O que você pode fazer, você faz, mas isso não é a segurança de ninguém. Que você ama, de ninguém que você ama. Você tem que aprender a largar tudo isso nas mãos de Jesus. Mas você só larga quando você adora. Vocês estão entendendo? Adora. Então você tem que aprender a lançar o problema dessas pessoas que você tanto ama sobre o Senhor. Mas você tem que aprender como lançar e como orar. Isso é lá que o Espírito Santo fala para você. Mas você não entra lá, como é que o Espírito Santo vai falar para você orar? Você não entra lá porque você não tem palavra dentro de você, você nem sabe. Eu tenho que ver o que Deus fala na palavra. E é isso que você tem que orar, o que Ele diz. E você vai falando até aquilo ser plantado no seu coração e você ter fé naquilo. Que aí é o Espírito Santo que vai fazer, tá? Então é assim que você põe as pessoas que você tanto ama nas mãos do Senhor. E não adianta ficar falando, Deus salva, Deus salva, Deus salva, Deus salva. Na cruz Ele salvou. Quem confessar Jesus, o Senhor está salvo. Mas não é assim, né? Você vai morrer de falar, Deus salva, Deus salva. Você tem que chegar lá e agradecer que toda situação da sua vida, Ele faz, Ele ouve as suas orações, porque você pratica a palavra dEle. A palavra dEle está em você. E você habita nele. Então, o que você ora acontece. Você tem que orar e confessar que através da obra redentora de Cristo Jesus, lá no Calvário, os seus entes queridos estão salvos e que hoje, agora, eles terão uma visão de Jesus, um encontro com Jesus, aonde eles estiverem. Porque você não sabe o que cada um está fazendo, eles estão. Você vai querer ficar agora morrendo se a pessoa lá de casa, ou de quem que você ama, ou um amigo, uma pessoa muito próxima, sei lá, está salva ou não? Não é o caso. Você não salva ninguém, nem eu. Ninguém. Nós só temos que orar. Deus vai fazer. A pessoa vai ter que aceitar, assim como você aceitou, e não foi fácil. Então, você tem que, sabe, continuar orando, mas da maneira certa, não é? Deus salva, Deus salva, Deus salva. Você só pede, você só pede. Você não sabe orar. Será que vocês estão me entendendo? Então, você tem que saber a palavra. Você tem que fazer oração com a palavra no seu coração e na sua boca. O Espírito Santo põe a palavra que é para você orar, para a situação que você precisa receber. Sabe que horas? Na adoração, gente. Ele te dá um clique e você... Nossa, mas de onde você tirou essa ideia? Então, o Espírito Santo. Ele falou que é assim que eu tenho que orar. Eu entendi. Eu sei. E aí você ora e acontece o milagre. Então, essa é a diferença de quem adora a Deus em espírito e verdade. Vocês estão acompanhando? Vocês usam tempo para isso. Tá bom? Você tem lá os seus horários de trabalho, isso aqui. Agora, a agenda, cortar isso. Até pessoas você tem que cortar. É isso aí que você tem que fazer. Se você quiser uma vida coroada com as bênçãos de Deus. Deus vai melhorar a sua vida e ainda vai trazer os milagres. Que você ficou achando que nunca ia acontecer. Claro, você não tem fé. Não vai mesmo. E não é com blá, blá, blá que vai acontecer milagre, tá? Então, vocês ficam arrumando 1000 coisas para encher a sua vida de problema,
de trabalho para você não ir com Deus. Para que você arruma isso? Você já pensou nisso? Quanta coisa que você tem que fazer porque você arrumou na sua vida? Você quis. Porque quando a gente começa a buscar Deus, nós começamos a ter uma vida solitária. Isso é bíblico. É assim que é. Porque você vai ter uma vida de comunhão com Deus. Você não precisa do mundo, você não precisa de atrativos, embora você possa ter. Mas você sabe quando você pode ter. Pelo menos você está com a vida tranquila com Deus. Em vez de você estar nessa condição aí. Mas agora vamos lá, Romanos 12, versículo 8. Ou, vamos ver que eu só quero pegar a última parte, que outro dia eu falei isso com vocês, que é o que Deus deu, né, os dons, etc. e tal. Mas aqui no fim ele diz assim, olha, no último parágrafo, com diligência, não, quem exerce a misericórdia tem que ser com alegria. Quando a pessoa não consegue carregar a carga dos outros, acabou a alegria, porque não tem misericórdia. Na verdade, não é a misericórdia de Deus. Você entende? Aí a pessoa fica com depressão, fica cansado, tá? Não está aguentando carregar mais. E fica desesperado, porque não vê retorno. Porque não é com a misericórdia de Deus. Isso é poder. É diferente. É espiritual. É sobrenatural. Está valendo? Vocês sabem que já cansou de orar para uma situação e não viu retorno, começou a ficar triste, deprimido, começou a ficar angustiado, começou a ficar chateado, ficou pior ainda, porque já é do outro e agora tem o seu. Porque não está com a misericórdia, acabou a alegria que é a força de Deus. Está valendo? Vocês estão me acompanhando, né? Todo mundo aqui é gente, tem alma e sabe tudo isso que eu estou falando. Ficou cansado, ficou desesperado. Às vezes tem que fazer até uns tratamentos aí, porque não sabe mais o que fazer, porque ficou para baixo. Entrega para o Senhor, essa carga não é para você carregar, tá? Você não vai carregar a carga dos outros, não. Isso é humano. Isso é mental, isso é alma. Isso não é coisa espiritual. Não é para ninguém fazer isso. Tá? Por isso que fica nessa condição. Desanimou, ficou triste, ficou abatido. Agora, Mateus 6. Valeu isso? Não é para você carregar isso. Deus é contra isso, não é para fazer isso. Você tem que saber entregar para o Senhor. Mateus 6 agora, vem cá. Olha só isso daqui, gente. Está bem colocado isso daqui, hein? Que eu falei. Né? Então, presta atenção aqui, versículo 34 de Mateus 6. Que ele diz aqui das ansiedades, né, que a gente tem da vida, o que comer, o que beber, como vestir, como pagar a conta, babá, e ele encerra isso então. Portanto, não vos inquieteis com o dia amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Sabe por que ele está falando isso? Porque nós não temos a graça de Deus para amanhã. Você não tem a graça de Deus para amanhã. É bom você saber. Por isso que ela é peso. Porque você quer resolver uma coisa que nem aconteceu. Porque vai ter que mexer com muitas coisas para fazer isso que você quer. Então, você não tem a graça de Deus para o amanhã. Você tem a graça de Deus para hoje. Para agora. Você tem. Por isso que ele falou, viva bem hoje. Tá? Porque o dia da manhã trará os seus cuidados. Basta o seu próprio dia. O mal. Você tem a graça para aguentar hoje. Para viver hoje, por isso você tem que agradecer quando você vai dormir, te louvo, Pai, te agradeço por esse dia que o Senhor esteve comigo, que o Senhor me fortaleceu, que o Senhor me deu a tua graça, que eu passei o dia inteiro, agora o Senhor me guarda enquanto eu durmo, para eu amanhecer com a tua graça, amanhã. Porque amanhã, quando chegar, é hoje, daí. Vocês estão acompanhando? Então, amanhã não tem a graça para você aguentar, querer segurar a barra do amanhã. Você tem a graça para hoje. E nem tem a graça para o passado, que acabou. É só para hoje a graça, a força para viver hoje. Porque você vive o hoje com fé, com segurança, com entrega. Então você está nas mãos de Deus. Ele está agindo o seu futuro, porque ele vê tudo. Ele vê o seu futuro, ele é o futuro. É isso aí que é essa maravilha. Então, o que ele dá para nós para o futuro? Ele dá a esperança. Isso é bárbaro, ele nos dá a esperança. Porque a esperança está aliada com a fé, para eu vou ter a vitória lá.
Então, eu estou com Ele tão fortemente hoje, que eu tenho a esperança da manhã que me dá paz. Me dá confiança em Deus, que Ele está cuidando. E é verdade, porque Ele cuida mesmo. Ele está presente. É o máximo isso, gente. É demais, não precisa ficar preocupado com o futuro. Deus não quer, tá? Porque essa a esperança é uma expectativa da bondade de Deus com a nossa confiança. Eu sei que Deus é bom. Eu tenho experimentado a cada minuto da minha vida. Deus é bom. Ele está comigo, eu não tenho que me preocupar com amanhã. Ele é o meu amanhã. Ele é o meu amanhã. Amanhã Ele estará comigo. Eu tenho confiança nele, absoluta. É isso que faz a oração. Oração é isso. Vocês estão acompanhando, tá? Isso é para o futuro, tá? Então, quando você chegar lá, você tem a graça. Ah, ainda não. Você tem para hoje. Ela te sustenta hoje, tá? Então, nós precisamos da esperança para ter a graça no futuro. Se você não tiver esperança, você não tem a graça para o futuro. Então, vamos ver lá, Pedro, agora, como que você tem que fazer, porque você vai ter que mudar a sua mente para acontecer isso. 1 Pedro, lá de novo, capítulo 1, nós vamos ver o versículo 13. Veja lá. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso tudo que nós estamos falando, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Cristo Jesus. Então, ele está dizendo, cingindo a vossa mente, que é isso aqui, o entendimento é a mente. E cingindo a mente para quê? Controla a sua mente. Se você tem a palavra de Deus dentro de você, você controla a sua mente. Você não deixa a sua mente ficar voando, o diabo falar o que quer, ela te levar para onde ela quer, acabar com você. De jeito nenhum. Se você tem a palavra de Deus dentro de você, você tem controle. Por isso que ele diz cingindo, que é amarrar, força. Você tem a palavra de Deus, te dá força, tá? Então, porque a palavra de Deus, se você está controlando a sua mente, que não vou pensar isso, diabo, eu não aceito, de jeito nenhum, então a graça está trazendo a revelação de Cristo Jesus para você. Será que você me acompanhou isso? A graça te revela Cristo Jesus, quem Ele é, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. É isso que está escrito aqui nesse versículo, tá? Então, nós temos que nós precisamos receber a revelação de Jesus agora, como ele está dizendo aqui, para eu ter essa esperança. Eu tenho que saber quem é Jesus. A graça que eu tenho hoje, de Deus e você, é para nos revelar quem é Jesus hoje. Porque aí eu tenho a esperança para amanhã. Eu não vou me desesperar. Porque eu sei da bondade dele, que ele vai cumprir o que ele está dizendo aqui, com relação ao amanhã. Não é o máximo? Então você tem que estudar a palavra. Você não pode deixar a sua vida aí solta. Ficar andando com quem nem tem evangelho dentro de si. O que é isso? Onde você está a cabeça? Você é doido de ficar sem Deus? Deixar a sua vida aí, ó, solta? Não pode, tá? Então, Salmo 55, vamos lá. Então, eu provei aí, né? Na palavra, como é que funciona? Cingir, você vai controlar seu pensamento. Porque você sabe, se você deixar, hein, gente? Nossa, acaba, hein? Você estava tão bem, de repente, ficou, gente, o que é isso? De onde veio? Então, ele veio assaltar, você vai deixar? Então, 55 Salmos, nós vamos ver o versículo 22, ele está falando conosco. Olha só, meião da Bíblia é Salmos, tá? Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Que glória! Então, essa palavra você tem que ficar baseada. Em vez de ficar com medo, achando que vai tudo no buraco, e você junto, que é isso? Sai fora, diabo. Certo? Você tem que cingir o seu pensamento. Você tem que, sabe, controlar a sua mente, seus pensamentos. Porque aí você vai falando quem é Jesus, a graça está aí, você vai tendo revelação. Aí você tem esperança para amanhã. Não, Deus está agindo. É diferente daquele assim que está andando. Ah, está tudo na mão de Deus. Ixi. Não é assim, né, gente? Senão não precisava nem ler Bíblia. Para que Bíblia? Se está tudo na mão de Deus, eu preciso de Bíblia.
Precisa de pregação diária para alertar. Sai fora dessa. Não é tão assim, certo? Não é que tudo está na mão de Deus. Não está, não. Você que vai colocar se você chegar lá. Não é andando para a rua, para cima e para baixo, que está tudo na mão de Deus, não. Mas tem esse clichê, né? Está tudo na mão de Deus, Deus proverá, você dá cartão à vontade, está no vermelhão lá. Vai ter que emprestar, ver se tem alguém que empresta, o povo sai de fora de você, porque ninguém quer emprestar mesmo. Que vergonha, Jesus já passou vergonha e você está andando nessa, para quê? Porque está escutando o diabo, fazendo coisa que não deve. Nem chegou lá onde Deus tem a provisão, e diz que Deus vai prover, não vai, nem vai. Então a doutrina errada aí, está valendo? Então Deus não vai guardar. Você é um justo, mas você não está andando nessa condição do versículo 22, e nem 1 Pedro 1,13, seus pensamentos, etc. A sua mente tem que ser totalmente transformada pela palavra de Deus. Isso acontece quando a gente medita, a palavra entrou no coração, tem revelação. Aí eu já penso como Deus, e aí que vai mudando a situação. Agora eu quero mostrar aqui para vocês a questão de Elias. Como é possível a nossa mente mudar de A para B? Aliás, de A para Z. Assim, estava uma glória e de repente o negócio descambou. Porque não cingiu. Porque não, sabe, controlou o pensamento. 1 Reis. Vê lá, 1 Reis. Existe sim, livro de Reis, tá? 1 Reis, versículo 19. E nós vamos ver só 3 versículos aqui, de 1 a 3. 1 Reis. Ô, gente, nós já sabemos o que aconteceu com Elias no Monte Carmelo, que ele foi lá, acabou com todos os profetas do tal lá de Baal, né? Eram 450 profetas que ficavam lá se martirizando, se cortando, gritando. E ele falou assim, ué, mas escuta, grita mais. E eles ficavam gritando para esse tal aí que nunca apareceu. Então ele falou, agora eu vou invocar o meu Deus, tá bom? E aí tacou fogo lá e orou e a água desceu, já viu? Apagou o fogo. E tem mais, matou todos os 450 profetas da Jezabel, né? Vocês sabem, eles eram profetas do Baal, o deus da Jezabel, né, o ídolo. Bom, aconteceu esse super milagre, ele fez isso, com a fé que Deus deu para ele autoridade, deu fé, ele orou, aconteceu tudo, acabou com aquela idolatria. Agora, versículo 1 de capítulo 19. Acabe, que era o rei, marido de Jezabel, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Eu agora vou me vingar, isso que ela está dizendo. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida. Não é você que salva a sua vida, tá bom? É isso que eu tenho que entender. Não é Deus. Mas aqui no caso, veja só a situação do cara. Ele que salva a vida dele. Então, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Nós sabemos que ele ficou lá, debaixo daquela árvore, desejando morrer e tal. Por quê? No versículo 13, ela disse, amanhã eu vou te matar. Amanhã. Deus falou para viver hoje. Vocês estão acompanhando o engano? Você não tem a graça para o amanhã. Ele caiu nessa. Ele foi embora, ele largou tudo, o cara fez tudo aquilo com a fé. Que fé extraordinária. Né? Que ora, manda chover, manda parar de chover, é tudo. Manda descer fogo do céu, que acaba com aquilo tudo lá. Matou todos os 450 profetas. E agora ele acreditou no amanhã que ele ia morrer. O cara conhece Deus. Com essa fé, ele faz isso. Você quer que as pessoas façam para você o que só Deus pode fazer? É o caso. Só Deus podia livrá-lo da Jezabel, que é o próprio diabo. E ele ficou morrendo de medo. Então você fica aí pensando, se martirizando no amanhã, o que vai acontecer. Você tem que pensar no hoje. Viver bem o hoje. E com a sua fé, você
vai ficar sem as preocupações. A palavra de Deus faz isso, ela nos dá fé, para nós ficarmos sem medo e sem preocupações. Quando nós vamos orar, a gente não vai orar com preocupação, nós vamos orar com confiança, igual ele orou antes. Não agora que ele ficou orando, ai Deus, eles vão me matar, é melhor eu morrer, e que não sei o que, ela vai me matar, amanhã ela vai vir, que não sei... Gente, olha, não cuidou da mente, dos pensamentos, o diabo te põe num rolo aí, completo. Acaba com você, te dá tristeza, põe em cada problema, cada situação. Nós temos aqui todos os exemplos, tá? Então, como que nós vamos entrar no trono da graça? Sendo que a palavra de Deus diz que nós temos acesso ao trono da graça, para nós recebermos misericórdia de Deus para as nossas necessidades. Não é com o passado, com a culpa do passado, nem com o medo do amanhã, é com o seu hoje, com a fé. Presente, o que ele é com você agora, ele vai ser amanhã. O passado ele já acabou, não é para ir com isso tudo. Por isso que nós temos que ver o que nós vamos pensar, o que nós temos, como lidar com isso. Mas você não consegue fazer isso com a sua força. Não é controle mental. Isso é uma condição espiritual. Vem da palavra, vem do Espírito, tá? Transformação da mente. Por isso que você tem que ler a palavra. Agora, Filipenses 4, veja aí. É o máximo isso, olha aqui, Deus falando, gente. Porque isso não dá para deixar no pedaço, a gente tem que ver o todo, né? Para nós sabermos como que nós vamos ficar livres de tudo isso. Então, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, é para eu orar no presente, com a certeza de que Deus está me abençoando, que Ele está comigo. Não é para eu ficar com medo, vocês estão acompanhando, é com ações, eu agradeço que o Senhor está presente comigo, o Senhor está no controle, porque eu estou te entregando, eu creio. É assim que você vai orar nessa condição, tá? É para agora, não é para o amanhã. Você tem que estar bem agora na sua oração. Vocês estão acompanhando, tá? Então, porque a graça, gente, ela é uma condição de Deus que traz abundância para as nossas vidas, para as nossas necessidades. Por isso que nós temos que entender, ter revelação do que a graça faz. Porque a graça, ela age na nossa fé, que é para agora. Não é para amanhã. Eu não estou vivendo amanhã. É para hoje, é para agora. Eu tenho fé agora. Amanhã eu vou ter fé amanhã. Vocês estão acompanhando? É assim que tem que ser, tá? Para eu não carregar nem o presente nem o futuro, tá? Porque Deus quer lidar isso. Porque se Ele tem um plano para a minha vida, Ele que quer lidar com isso. Ele já tem o plano para o meu amanhã, e por isso que eu tenho que saber. Eu tenho que andar hoje bem com Ele para eu saber amanhã. Eu chegar lá, Ele abre para mim o mapa do amanhã, dentro da visão dEle. Então, Ele não vai me pôr no buraco, jamais. Ele sempre vai me exaltar. Por isso que eu tenho que conhecer a palavra e ser obediente, tá? Então, vamos ver agora aqui no versículo 8, o que eu tenho que pensar nessa situação, tá? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, tá? Não vamos andar nos sentimentos, nós vamos andar nestas coisas boas. Tá que o diabo vem com uma força tão grande na sua mente, porque ele quer te dominar. Ele quer te dominar. Por qualquer situação que você se distraiu, ele vem. Mas você tem o Espírito Santo que levanta e põe a palavra para você resistir. Então, você, se for necessário, você tem que parar o que você está fazendo. Se for uma coisa muito forte, você vai orar para você ficar livre. Para que a presença de Deus venha, o poder, e você resistir tudo isso daí. Pensando só nas coisas boas, é isso que Ele quer, tá? E nós que vamos determinar, como nós vimos a semana passada, quem vai reinar na nossa vida? Quem vai reinar? É o Espírito ou é a morte? Ou é a carne? Está lá em Romanos. Mais 2 versículos nós vamos terminar. Romanos, capítulo 8, novamente.
Romanos 8. Olha só aqui o que ele está dizendo, versículo 6. Olha. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Então, se eu andar na carne, é o que ele está dizendo aqui, que é o meu passado e o meu futuro, porque é a minha carne que quer dominar. A minha alma, pode ser chamada de carne. É a minha alma que quer me dominar, passado e futuro, em vez de andar no presente. Se eu andar no passado ou no futuro, eu estou num caminho de morte espiritual, é o que ele diz. Ficou sério? É sério, está escrito aqui. Então, se eu andar no espírito, deixar que Deus haja na minha vida com os planos dele, é vida. É isso que ele diz. E paz. Por isso que Deus tem um plano para mim. Agora, você não está sabendo nada, você não foi atrás de Deus. Num minuto você quer, qual que é o seu plano para mim para amanhã? Epa, não é tão assim. É um dia a dia que você vai andando com ele, vai sendo formado para você, e ele vai te trazendo aos poucos o plano dele para a sua vida, para o seu futuro, para o amanhã. Então, não pode deixar a morte ficar aí, reinando na sua vida. Você entendeu bem? É morte, se você que está decidindo. É morte espiritual. Então, Provérbios 16, vamos ver aqui agora. Nós podemos planejar o nosso futuro, está bem aqui em Provérbios, se nós tivermos na visão de Deus, certo? Ele pode abençoar aquilo lá. Mas, no geral, Deus quer colocar em nós o plano dele. Ou, então, ele põe o desejo de algo no nosso coração e a gente começa a planejar para acontecer. Tá? Então, Provérbios 16, existe isso. De você planejar o futuro, mas você não está vivendo ele. Tá? Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, por exemplo, existe uma diferença de eu planejar o meu caminho e com uma carga destrutiva, existe. E ter o que Deus quer, são duas coisas. Eu posso planejar o meu caminho, vocês lembram de Balaão, né? Só esse exemplo. Balaão foi lá profetizar porque ele estava interessado, e ele que inventou certas coisas que nós já vimos em Apocalipse, tudo mais, foi com uma intenção maligna, e Deus falava não, não, e ele foi. Então houve uma permissão, foi uma vontade permissiva que Deus falou, vai, você vai se acabar, você quer, você pediu, você vai, mas você vai se acabar. Então, a gente precisa ter cuidado, quais planos que nós fazemos, se às vezes a gente insiste tanto com Deus, e isso daí entra na vontade permissiva, que Deus diz, uai, tá bom, mas eu não vou estar lá com você, você vai ser destruído. Então, existe isso daí, tá? Então, isso daí vai trazer, sei lá, emoção, problema, vai trazer ansiedade, vai trazer muita coisa, tá? Então, tem que mudar o pensamento. Se você quer tanto uma coisa que Deus não quer, você tem que buscar Deus para mudar o seu pensamento. Porque é isso aí, é uma vontade carnal. É morte. Não dá certo, tá? Então, é isso que Deus quer fazer, assim, uma pergunta para todos nós, para todos, sempre. Você está disposto a mudar? Você quer mudar? Hoje, começar hoje, uma mudança na sua vida, porque vai ter que mudar o pensamento. Então, essa é a proposta de Deus dentro dessa mensagem, para cada um de nós. Você quer mudar? Você está disposto a mudar? A partir de hoje. É isso que Deus pergunta para você. Problema seu, você faz o que está no seu coração. Em nome de Jesus. Amém?